Olá pessoal, hoje Música para o Paroxítona vai focar um cantor, compositor, instrumentista dos mais prestigiados do mundo pop internacional. Quem completou 72 anos no dia agora 30 de janeiro foi Philip Davis Charles Collins, mais conhecido como Phil Collins. Muita gente vai se lembrar dele aí dos hits lá dos anos 80, 70 e 80. Outros vão se lembrar dele lá dentro do grupo Genesis, um grupo também importante para o mundo pop internacional. Tem uma carreira brilhante, o Phil Collins, por problemas de saúde, que a gente já vai falar daqui a pouco, ele acabou encerrando a carreira aí, a apresentação dele nos palcos aí em março do ano passado. Phil Collins começou lá na década de 70, entrou para o grupo Genesis. O Genesis era um grupo de rock progressivo que fazia sucesso começou lá em 1967, e o seu vocalista principal era o Peter Gabriel. A gente vai falar um dia dele aqui também, um cara assim, um músico assim fantástico. E o Peter Gabriel e o Collins protagonizaram aí o grupo Genesis. Phil Collins então começou a fazer parte em 1970, dividia aí os vocais com o Peter Gabriel. Em 1973 já teve lá um grande sucesso da banda no mundo todo, que é I Know That I Like. É uma das minhas músicas preferidas. Só que o pessoal aí mais antigo, o pessoal que gostava mais de rock progressivo, vão se lembrar aí dessa música, desse som do Genesis, que pendia mais para o rock progressivo. E muita gente vai lembrar aí do Genesis aí mais pop já depois com o Phil Collins. Esse disco tocou bastante, fez muito sucesso, é o Sailing England by the Pound, que é nesse disco que tem esse grande sucesso. E eu vou deixar aqui para vocês, já que estamos falando aqui do Phil Collins, nós vamos deixar aqui uma versão do Phil Collins em 1976, lá do Genesis, porque não tinha mais o Peter Gabriel. Em 75, o Peter Gabriel saiu do grupo, foi fazer sua carreira solo, e aí o Phil Collins assumiu de vez assim os vocais e a bateria também. E aí acabou sendo aí o protagonista, o principal aí, participante do Genesis. As músicas do Genesis eram feitas normalmente, com algumas exceções, mas eram feitas pelo Phil Collins, pelo tecladista, o Tony Banks, e também pelo Mike Rutherford, que era o baixista e guitarrista. Então nós vamos mostrar aqui algumas músicas Phil Collins dentro do Genesis e algumas músicas depois da sua carreira solo. É óbvio que muita gente vai ver, vai sentir falta aí de muita música do Phil Collins depois, do Genesis, mas nós voltaremos aqui para falar tanto de Genesis como Phil Collins. É muito difícil falar de um e não falar do outro. E aí então a gente falou dessa primeira música de 1973, I Know What I Like, que é uma das minhas músicas preferidas. Vocês vão poder conferir aí. Depois de 78, se popularizou bastante com a música Follow You, Follow Me. Uma interpretação, uma música lenta assim, ainda já cantada, né? Já interpretada, vocalizada pelo Phil Collins, que fez parte da trilha sonora da novela Dancing Days Internacional, lá de 1978. A gente já mostrou esse disco aqui. É uma música que fez muito sucesso e tornou aí o Phil Collins e o Genesis muito populares assim. Já saiu aí do rock progressivo e o Phil Collins acabou levando aí o Genesis pro pop. Os puristas aí, o pessoal aí que gostava do rock progressivo não gostou muito, mas ele fez muito aí pela música pop, e foi na música pop que eles alcançaram os seus maiores hits e se tornaram aí um grande grupo no mundo todo. Essa música Follow You, Follow Me é do álbum
And Then There We're Three, que é um álbum lá, que também tocou muito. Foi uma época, eles vieram aqui no Brasil um pouco antes, fizeram muito sucesso aqui também. Era um grupo que não era tão conhecido, mas arrebatou, aí trouxe muitos fãs aí. Eles vieram no Brasil nessa época aí, 76, 77, eles vieram aqui no Brasil fazer show. Mesmo dentro do Genesis, lá na década de 80, Phil Collins participou também de uma outra banda. Ele dizia que não satisfazia participar somente do Genesis. Ele participou de uma banda chamada Brand X, uma banda também que misturava aí soul, funk, rock, fazia tudo misturado aí. E ele acabou não tendo muito êxito, mas ele trabalhou bastante. Isso ajudou também ele a fazer muito arranjo depois para a carreira solo. Um músico assim fantástico que é o Phil Collins. Phil Collins, é muito comum a gente ter visto o Phil Collins aí fazendo muitos trabalhos. Ele participou de alguns álbuns aí como baterista solo aí do Robert Plant, Eric Clapton. Também importante, ele era chamado por ser um exímio aí, um excelente baterista. Muitos shows aí, Live in Aid e outros shows beneficentes e até shows comemorativos, ele era convidado por grandes estrelas do mundo, né? Como Paul McCartney, Elton John, o Robert Plant e tantos outros. Ele trabalhava demais e isso acabou aí até prejudicando ele um pouco aí depois, mais tarde, mas ele trabalhava muito, Phil Collins. Só para lembrar aqui que também o Phil Collins fez a sua carreira solo em 1981, ainda dentro do Genesis. Colocando aqui mais uma música do Genesis, em 1991, ele fez mais um outro grande sucesso, como uma música maravilhosa, All of My Heart. Todo mundo aí vai lembrar, vai ver a música, um arranjo, um sax maravilhoso, que é do disco We Can Dance, lá de 1991, ele ainda dentro do Genesis. Então, colocando aí esses três sucessos, é óbvio que a gente teve outros sucessos depois, ou até antes de 91, Invisible Touch, por exemplo, e outras músicas, que nós vamos colocar aqui numa outra postagem. Vamos falar um pouquinho agora aqui da carreira solo. Vamos colocar mais 3 músicas aqui da carreira solo do Phil. Como eu falei, em 1981 ele lançou o disco. Só aqui já tem 2 grandes sucessos já como cantor solo, né, fazendo suas apresentações sozinho, que é In the Air Tonight, que eu deixei também na descrição para vocês darem uma olhada. E nesse mesmo disco, a lindíssima, maravilhosa If Living Is Easy, que é uma música assim que todo mundo vai lembrar, o saxofone, arranjo, maravilhoso, já bem pop, bem romântico. Aí o Phil Collins aí, arrebatando multidões, fazendo show no mundo inteiro. E aí fazendo sua carreira solo com muito sucesso, vendendo muito disco. Depois, em 1984, veio aí uma consagração, talvez uma das mais conhecidas da carreira solo do Phil Collins, que é Against All Odds, que é o Take a Look Me Now. Essa música foi trilha sonora do filme Paixões Violentas. É um filme que fez bastante sucesso, estrelado lá pelo Jeff Bridges e a Raquel Ward. A música fez muito sucesso, tocou muito, um hit assim que até hoje toca muito nas rádios, todo show ele tocava, a música, talvez a música mais conhecida dele. E aí depois a música foi regravada para Mariah Carey em 1999, 15 anos depois, foi regravada por outros cantores. É um clássico aí do repertório aí do Phil Collins. Phil Collins ganhou 5 Grammys, também um dos prêmios mais importantes da música internacional. Ganhou 2 Music Awards, American Music Awards, que é um prêmio também, similar aí ao Grammy americano. Ganhou o Oscar em 2000 pela trilha sonora, pelo tema, né? O tema do filme Tarzan também. A gente vai falar depois uma outra hora aí
desse sucesso dele. Então ele gravou muitos clipes, trabalhou em filmes, trabalhou em séries, ele também tinha essa veia meio de ator. Então o Phil Collins teve uma carreira assim brilhante nos palcos aí da música, de série, de TV, um cara, filmes, um cara bastante premiado. Infelizmente ele teve alguns problemas de saúde. Em 2007 ele teve uns problemas lá na coluna vertebral, teve que fazer alguma cirurgia e disse que abandonaria a carreira em 2011, não fez isso. Foi levando, toca daqui, toca no Genesis, apresentações, até que a coisa se complicou e aí ele teve que abandonar a carreira aí aos 71 anos, já com dificuldade de locomoção. A última apresentação dele, ele reuniu lá os amigos lá do Genesis, fez um show lá, como se fosse o último show, apresentação em palco, em março do ano passado, em 2022. Ele assustou bastante o público, que ele acabou entrando lá de cadeira, ficou sentado numa cadeira, entrou de muleta lá, de bengala, e acabou cantando maravilhosamente bem, mas todo mundo viu que ele estava bastante aí afetado pela doença, pela limitação física que ele tinha, que ele tem. Então, nós vamos voltar aqui a falar de Phil Collins. Phil Collins aí é um dos grandes artistas do mundo pop internacional. Comemorando aqui os 72 anos de vida dele, apesar dele estar longe dos palcos, está fora aí das apresentações. Aí aquele show acabou fazendo aí a despedida dele dentro do Genesis e na carreira solo. Então, fica aqui a postagem, essas 3 músicas aí do Genesis. Vocês conheceram um pouquinho aí do Phil Collins, era Genesis. E depois, a partir de 81, 3 músicas aí, sucessos mesmo, mega sucesso, mega hits do Phil Collins da carreira solo. Prometido então voltar aqui o Música para o Paroxítona para mostrar outros sucessos aí dentro e fora do Genesis. Fica aqui o meu grande abraço. Curtam aí as músicas do Phil Collins e até a próxima postagem.